Fala, concurseira, concurseiro! E aí, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do raciocínio lógico? O tema de hoje é um tema bem legal, bem divertido, eu tenho certeza que você vai se identificar. Você talvez vai pensar assim, Felipe, isso aqui parece um psicotécnico que eu fiz na época que eu tirei a carteira de habilitação, por exemplo. Tem algumas questõezinhas que lembram um pouquinho sim, tá bom? E esse tema é o que a gente chama de sequências lógicas ou reconhecimento de padrões. Então, é o formato de questão onde você vai ter uma sequência, pode ser sequência de números, pode ser sequência de letras, sequência de figuras, não importa. Você vai ter uma sequência de elementos aonde você tem que reconhecer um padrão. Você tem que olhar para aquilo ali e falar assim, caramba, qual é o padrão disso? Qual é a ideia que está se repetindo? Então, você vai saber que encontrou a lógica da questão, que você reconheceu o padrão que o examinador criou, quando você perceber que essa ideia ela vai se repetindo. Se ela funciona para todos os elementos, é porque nós identificamos a lógica que as bancas examinadoras gostam de cobrar ali na hora da questão, tá bom? Vamos ver na prática isso? Então vamos lá. Olha essa primeira questãozinha aqui. Considere que os termos da sucessão 0, 1, 3, 4, 12, 13, assim por diante, obedecem a uma lei de formação. Somando o oitavo e o 10º termo, obtém-se o número compreendido entre, então vou repetir aqui, 0, 1, 3, 4, 12 e 13. E ela continua. Como é que você vai fazer esse tipo de questão? Caro concurseiro, cara concurseira, é tentativa e erro, não tem jeito. Então, aqui você pode pensar o seguinte, olha só. Felipe, eu pensei que de 0 para 1, ele adicionou uma unidade. Normalmente, numa sequência de números igual a essa aqui, você vai encontrar a lógica de acordo com as 4 operações, duas, né? Das principais operações matemáticas. Soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, de 0 para 1, qual operação ele pode ter feito? Ele pode ter adicionado uma unidade, porque 0 mais 1 é 1. Beleza. De 1 para 3, ele pode ter adicionado 2 unidades. Tudo bem, 1 mais 2 dá 3. De 3 para 4, ele adicionou uma unidade de novo. Então, olha a lógica querendo aparecer. Somou 1, somou 2. Ele agora repetiu o primeiro, somou 1. Só que você observa que de 4 para 12, ele não vai voltar a somar 2, que é o que deveria acontecer. Ele vai somar 8, porque 4 mais 8 dá 12. Aí não identifiquei, não reconheci um padrão, porque somar 1 se repetiu, é um padrão. Agora, somar 2 e somar 8 não forma padrão. Então, esse primeiro método que eu pensei acabou não dando para reconhecer um padrão. O que eu faço? Apago, e na hora da prova é assim mesmo, tá? Você apaga, tá? E vai pegar e vai tentar uma outra forma. De 0 para 1, será que tem outra coisa que pode acontecer a não ser somar 1? Não sei, eu não estou enxergando. Então, de 0 para 1, eu vou voltar a somar 1. Agora, de 1 para 3, será que eu posso fazer uma outra coisa a não ser somar 2? Porque eu já vi que somar 2 não vai dar certo. Então, de 1 para 3, o que eu posso fazer com 1 para ele chegar no 3? Eu posso multiplicar por 3, não posso? Vou até mudar a cor aqui. Vou pegar um azul aqui. De 1 para 3, eu posso multiplicar por 3, porque 1 vezes 3 é 3. De 3 para 4, ele voltou a somar 1. E de 4 para chegar em 12, ele volta a multiplicar por 3. Olha o loop, né? Vamos chamar de loop. O loop sendo formado. Ele soma 1,
multiplica por 3. Soma 1, multiplica por 3. Depois ele volta a somar 1 e levanta a bola para você. Fala, continua. E nós vamos continuar. O próximo passo é multiplicar por 3. 13 vezes 3, nós vamos achar aqui 39. E eu vou continuando essa sequência. Qual o próximo passo? Somar 1, que eu vou chegar no 40. Qual o próximo passo? Tá? Eu vou multiplicar por 3. Eu vou chegar no 120. Eu vou somar 1. Vou chegar no 121. E eu acho que eu já cheguei na posição que ele quer. Ele quer oitavo e décimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oitavo, nono, décimo. Ele quer a soma. 40 mais 121, a gente acha a soma 161. 161 é um número entre 150 e 170. Nosso gabarito, letra A. Show? Tranquilo? Beleza. Olha 2. Considere que os números que compõem a sequência seguinte obedecem a uma lei de formação. Eu agora quero que você faça o seguinte. Pausa o vídeo e tenta você resolver essa questão. Vai lá, de 414 para 412, vamos começar a desenvolver nosso raciocínio aqui, ó, juntos, eu e você, tete a tete. O que eu posso ter feito? De 412 para 206, o que eu posso fazer? Vai lá, pausa o vídeo e tenta fazer. O mais importante é que você tente fazer, beleza? E aí, tentou fazer? Conseguiu, não conseguiu? Vamos ver a correção agora. 414 para 412, vamos repetir aqui? 414, 412, 206, 204, 102, 100. E assim por diante. Observa que de 414 para 412, eu estou diminuindo 2 unidades. 412 para 206, você teria que observar que 412 para 206, 206 é a metade de 412. Então, você está dividindo por 2. Depois, ele volta a diminuir 2. E depois ele volta a pegar a metade. Então, o loop aqui, a sequência aqui é tira 2, pega a metade, tira 2, pega a metade. E ele diminui 2 e fala para você, meu filho, minha filha, vai, continua agora, segue o jogo. Então, você agora vai dividir por 2. Você vai chegar no 50, não é isso? Vai chegar no 50. E depois, você vai diminuir 2. Você vai chegar no 48. Ele quer o quê? O nono e o décimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ainda está faltando. Próximo passo, dividir por 2. Você chega no 24. Esse aqui é o nono. E depois você diminui 2. Você chega no 22. O nono é 24, o décimo é 22. Ele quer a soma. 24 mais 22, a gente acha 46. Nosso gabarito, letra D de Deus. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Felipe. Vou gabaritar no meu concurso raciocínio lógico, eu tenho certeza disso. Com prática e com determinação a gente pode sim. Beleza? Vamos lá. Na sequência seguinte, o número que aparece entre parênteses é obtido segundo uma lei de formação. O número que está faltando é... Aí eu vou parar e vou pensar assim, caramba, o número que está faltando é... Deixa eu colocar aqui, 63, aí o 9, e dentro do parênteses, que eu vou colocar um preto aqui,
está o 21, tá bom? Do outro lado, eu tenho 186, eu tenho 31 e dentro do parênteses eu tenho o 18. E no outro eu tenho 85, eu tenho 17 e dentro do parênteses eu tenho a interrogação. Sempre que você vê uma sequência aonde eu tenho um número em destaque, ou esse número está dentro de uma figura, ou esse número está entre parênteses, muito provavelmente esse número é o resultado de operações que você fez com quem não está em destaque. Eu vou repetir. Sempre que você vê um número em destaque, um número que está circulado, ou ele está dentro de uma figura, ou ele está entre parênteses, que é o caso aqui, muito provavelmente esse número ele é o resultado de continhas que você fez com quem está fora, quem não está em destaque. Vamos colocar assim. Então, eu estou vendo que o 21 é o que está em destaque. Quem está fora é o 63 e o 9. O que eu posso fazer com 63 e com 9 para dar 21? Bom, com uma única operação, não dá. Porque se eu pego 63 e somo 9, dá 72. Não tem nada que eu possa fazer para chegar no 21. Se eu pego 63 e tira 9, vai dar 54. Para 21 também, não sei o que eu posso fazer. Se eu multiplico 63 por 9, eu vou achar um número grandão. Agora, se eu dividir 63 dividido por 9, olha a tabuada, essa continha dá 7. Bom, peraí, deu 7, mas o número que está em destaque é 21. 7 para 21, eu sei que 7 vezes 3 é 21. Então, se eu pegar o 7 e multiplicar por 3, eu acho 21. Então, o que eu fiz? Eu peguei os dois de fora, dividi e o resultado eu multipliquei por 3. Mas não é porque eu achei isso uma vez que é a lógica, porque o que garante a lógica é a repetição de ideias. Então, essa ideia precisa se repetir. Aí, vamos lá. Vou aplicar essa ideia para o outro. 186 dividido por 31. Fazendo essa continha, a gente acha 6. Se eu pego 6 e faço o que eu fiz no anterior, que é multiplicar por 3, eu acho o 18, que é o que está aqui. Beleza. Se a ideia se repetiu, é porque eu encontrei o padrão, eu reconheci o padrão, eu achei a lógica da questão, tá bom? E eu vou aplicar isso para a próxima. Vai ficar 85 dividido por 17. Isso aqui dá 5. O que eu faço com 5? Eu multiplico por 3. Então, ficou 5 vezes 3, o que dá 15. Talvez você esteja pensando assim, Felipe, eu pensei assim, 21 para 18 diminuiu 3. Se eu diminuir 3 de novo, eu vou achar 15. Cuidado, se você pensou assim, está errado. Não é porque diminuiu 3 uma vez que você pode dizer que vai diminuir 3 de novo. Repara, eu apliquei uma vez, eu tive que aplicar outra vez, que é para que eu veja a repetição, porque é a repetição que vai garantir o reconhecimento do padrão. Tá bom? Então, diminuir uma vez o 3 não significa que isso vai voltar a acontecer. Então, foi coincidência. Cuidado. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima. Abaixo, tem-se uma sucessão de grupos de 3 letras, cada qual seguido de um número que o representa, entre parênteses. Aqui, eu já tenho uma sequência de letras. E eu quero que você anote no seu material agora qual é a principal dica para a sequência de letras. Sequência de letras
muito provavelmente, aparecendo no seu concurso, olhei lá a sequência de letras, eu quero que a primeira coisa que você pense, a posição que essa letra ocupa no alfabeto. Felipe, então eu tenho que saber a posição da letra no alfabeto? Tem que saber, tá bom? Quer ver aqui? A, B, H. A, B, H. O A é a primeira letra do alfabeto. O B é a segunda. Se você conta A, B, C, D, E, F, G, H, o H vai ser a oitava. Entre parênteses está o 11. Tá vendo que o 11 está em destaque? Então é porque provavelmente ele é o resultado de continhas que você fez. 1, 2 e 8. Se você somar, você acha 11. Caramba, Felipe, então eu pego a posição e somo? Mas não é porque aconteceu uma vez que isso vai acontecer sempre. Então vamos testar. D, B, X. O D é a quarta letra. O B é a segunda. Se você contar, você vai ver que o X é a 24ª. Quando você somar, você realmente vai achar 30. Então, a ideia se repetiu. Se a ideia se repetiu, você pode aplicar para a palavra paz, que é o que ele quer. Ele quer a palavra paz. Então, vem comigo. Palavra paz, paz. O A, eu sei que é a primeira letra. O Z é a última, 26. São 26 letras no alfabeto. Agora o P. Eu sei que o H é a oitava, não é isso? Então, H é a oitava. H é A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Então, o H é a oitava. Com mais 8 posições, eu chego no P. 8 com 8 dá 16. Então, o P é a 16ª. Você vai somar aqui, você vai achar 43. Gabarito, letra D de dado. Beleza? Então, anota no seu material. Sequência de letras. Muito provavelmente é a posição que essa letra ocupa no alfabeto. Show de bola? Felipe, isso aqui parece psicotécnico. Mais ou menos, mais ou menos. A palavra medicina foi escrita repetidamente. Pessoal, isso aqui tem caído muito, tá? Então, marca isso aí, tem caído muito. E sequencialmente como segue? Medicina, medicina, medicina. Ele vai criando sequências que se repetem com a palavra medicina. Ele quer saber a letra que está na posição 2009. Imagina você ficar escrevendo isso até chegar na posição 2009. Você não tem tempo na hora da prova, nem paciência para fazer isso, não é? Então, o M é a primeira, o E é a segunda, o D é a terceira, o I é a quarta, o C é a quinta, o I, o outro I aqui, né? É a sexta. O N é a sétima, o A é a oitava. O outro M é a nona, o outro E é a 10ª e assim por diante. Observa que essa questão é o que a gente chama de lógica cíclica, porque ele vai se repetindo, vai formando ciclos, tá bom? Como é que você vai fazer para resolver esse tipo de questão? O nosso ciclo, ele se completa de 8 em 8. Então, se eu quero saber quantos ciclos completos eu tenho, é só pegar o 2009 e dividir por 8. Por que 8? Porque dentro do bloco que se repete, eu tenho 8 elementos, tá bom? O M, o E, o D, o I, beleza? Vou fazer essa conta por 2. 8 vezes 2, 16. Para 20 sobra 4. Você vai descer o 0. 40 por 8 vai dar 5. Não sobra nada, você vai descer o 9. Isso aqui vai dar 1 e sobra 1. O que esse 251 representa? Representa o seguinte.
Eu escrevi a palavra medicina 251 vezes. Eu tenho 251 blocos completos. Só que para chegar na posição que ele quer, eu preciso de mais uma letra, porque o resto é uma letra do próximo bloco. E quem é a primeira letra que inicia um bloco? É o M. Por isso o gabarito é a letra A. Então, o que vai te levar à resposta é olhar para cá, ó. Olha para cá. Olha o nosso olhinho. Olha para cá. É o resto que vai te levar à resposta. Esse quociente da divisão, ele não representa muita coisa, não. O que representa para a gente importância para resolver esse tipo de questão é o resto. Resto 1 é o primeiro elemento do bloco. Resto 2 é o segundo elemento. Resto 3 é o terceiro elemento. E assim por diante. Um detalhe. Felipe, e o A? O A é quando deixa resto 8? Não. Eu não posso ter resto 8 se eu estou dividindo por 8. Você concorda? Se eu estou dividindo por 8, o resto vai ter que ser menor do que 8. Para ser a última letra do bloco, o resto vai ser 0. O que significa resto 0? É que a posição que ele pediu é exatamente aonde se fechou o bloco. Então, resto 0 é o elemento que termina o bloco, tá bom? Resto 1 é o primeiro, resto 2 é o segundo e assim por diante. Beleza? Show de bola? Tranquilo. Questãozinha número 6. Na sequência de quadriculados abaixo, as células pretas foram colocadas obedecendo a um padrão, a um determinado padrão. Ele colocou aí, ó, uma sequência de figuras. Será que a gente consegue reconhecer o padrão dessa sequência de figuras? Mantendo esse padrão, ó, reconhecimento de padrões, tá? O número de células brancas na figura 4 é... Vamos fazer o seguinte. Eu tenho a figura 1, a figura 2, a 3, a 4 e a 5, que é o que ele pede, tá bom? A figura 1, ela é uma figura 3x3. A figura 2, se você contar aí, ó, é 5x5. A figura 3, ela é 7x7. Tá visualizando aí, ó? A figura 7 está aqui. Ela é 7 na base, 7 na altura. A figura 4, que é essa aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e subindo também tem o 9. Então, ela é 9x9. Qual é a lógica que está aí? 3x3, 5x5, 7x7, 9x9. Está observando que esses são os números primos, números ímpares? 3, 5, 7, 9, qual o próximo? 11. Então, a figura 5, ela é 11 por 11. Então, a figura 5, ela vai ter um total de 121 quadradinhos. Vou até escrever aqui embaixo. Porque 11 vezes 11 é 121. Então, 11 aqui, 11 ali. 11 vezes 11, 121 quadradinhos. Só que eu tenho quadradinhos pretos e eu tenho quadradinhos brancos. Bom, vamos se concentrar no preto primeiro. Cadê o preto aqui? A primeira figura, eu tenho 4 pretos. A segunda figura, eu tenho 3, 5, 7, 8. 8 pretos. A terceira figura, eu tenho 4 aqui, 4 aqui, 8, 10, 12. A quarta figura, eu tenho 5, com 5, 10, 10, 13, 16. Olha que interessante. 4, 8, 12, 16. A quantidade de quadradinhos pretos
vai aumentando de 4 em 4. Se ela vai aumentando de 4 em 4, na próxima figura, que é o que ele quer, eu vou ter 20. Só que a pergunta dele não é quantos quadradinhos ao todo eu tenho, nem o preto. Ele quer o branco, mas agora ficou fácil. Se eu tenho 121 ao todo e 20 são pretos, 121 menos 20, o que sobra vai ser branco. 101 vai ser branco. Por isso, o nosso gabarito é a letra A. Principal dica quando você vê uma sequência de figuras. Olha os elementos dessa figura separadamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho total, eu tenho branco e eu tenho preto. E tenta achar a lógica separado de cada um desses elementos. Essa é a principal dica, tá bom? Beleza? Beleza. Olha a próxima questão. Questão 7. Ela fala assim: no quadro abaixo, em cada linha, o número que aparece na terceira coluna, ou seja, esse carinha aqui, na terceira coluna, foi obtido a partir dos números que aparecem na primeira e na segunda coluna, utilizando-se sempre uma mesma regra. Assim, a interrogação ela equivale a que número, né? Vamos pensar. Olhando para essa primeira linha, eu tenho 3, 4 e 28. Ele está dizendo que pegando os dois primeiros e fazendo algumas operações, eu chego no cara que está na última coluna. Cara, 3 vezes 4 é 12. 12 tem alguma relação com 28? Não, né? 3 vezes eu não consegui achar. Dividir 3 dividido por 4 vai dar número quebrado, não vai ser legal. Se eu diminuir 3 menos 4, eu fico com o número negativo. E se eu somar 3 mais 4, dá 7. Mas espera aí, eu achei 7, só que a última coluna está dando 28. Se está dando 28, é porque eu estou pegando 7 e estou multiplicando por 4. Aí eu acho 28. Ah, então espera aí, eu consegui descobrir. Fazendo o quê? Somando eles e multiplicando por 4. Vamos ver se isso se aplica às outras. Aqui. 4 mais 12 dá 16. Se eu fizer o que eu fiz na outra, para poder ter o mesmo padrão, eu vou multiplicar por 4. E 16 vezes 4 é 64. Olha aqui, ó, conferiu. Conferiu 28, conferiu 64. Só para ter ainda mais certeza. Se eu pegar o 5 mais 8, eu vou achar 13. E se eu pego 13 e multiplico por 4, eu acho 52. Conferiu. Eu agora vou fazer para a próxima. Só que aqui, ó, vai precisar que você pense o seguinte. Vamos na lógica. A gente poderia montar uma equação aqui, mas eu não quero complicar algo que pode ser fácil. 4 mais um número, tá bom? Vai dar um resultado, que eu não sei quem é. Esse resultado, multiplicado por 4, está dando 40. Aí pensa comigo, quem é esse resultado aqui, que multiplicado por 4 dá 40? Esse resultado só pode ser o número 10. Porque 10 vezes 4 é 40. Só que a interrogação é um número que soma 4 para dar 10. Então, essa interrogação só pode ser quem? O 6. Gabarito é a letra D. Vamos fazer uma prova real? 4 mais 6 dá 10. O padrão das outras é multiplicar por 4. E 10 vezes 4 dá 40, que é o que está aqui. Então, nosso gabarito,
letra D de dado, tá bom? Deixa eu ficar grande aqui. Pessoal, então esse bloco foi o nosso bloco de sequências lógicas ou reconhecimento de padrões, tá ok? O que normalmente as bancas gostam de cobrar é a parte de sequência de números, sequência de letras e sequência de figuras. É o que mais aparece em prova, tá bom? Então, desejo para você sempre um forte abraço, fique com Deus e sempre ótimos estudos. Valeu!